Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula. O tema da videoaula hoje é continuar o assunto que se iniciou na videoaula anterior. E como vocês já sabem, na videoaula anterior nós iniciamos um outro módulo. Se antes, nós estávamos trabalhando uma teoria do Estado que era predominantemente histórica e dogmática, agora, a partir dos estudos de Michel Foucault, nós trabalharemos com uma perspectiva predominantemente sociológica. O que eu quero dizer com isso, Com uma perspectiva sociológica. O nosso objetivo, assim, geral, é entender como se institui a relação Estado e sociedade. E aqui nós vamos trabalhar a partir de uma ótica específica. Que ótica é essa? A ótica do poder. Ou, sendo mais técnico, como se institui relações de poder entre o Estado e a sociedade, Como que o Estado condiciona a sociedade, como que o Estado consegue influenciar a maneira como as pessoas vivem em sociedade. Percebam que esse tipo de indagação está ligado à questão do poder. Poder, como eu disse para vocês na videoaula anterior, está muito relacionado a condicionar conduta, a condicionar subjetividades, forma de agir, forma de se comportar, forma de se relacionar. Então, isso é tudo derivado da dimensão do poder. Lembro ainda, que para Foucault não existe elementos que são comuns da gente perceber e da gente acreditar, que seriam elementos como, por exemplo, a ideia de natureza humana, a ideia de uma essência humana, a ideia de que existiria algo natural ao sujeito, ou no mesmo sentido, acreditar numa ideia de uma verdade absoluta, na ideia de que você faz um experimento e descobre a verdade das coisas. Não. Respondendo a essas duas indagações, primeira delas, nós vimos que a pessoa, o ser humano, ele é um sujeito. Por que ele é um sujeito? Porque ele é um assujeitado. Assujeitado a quê? A relações de saber-poder. E aí, em toda a relação humana, vai dizer Foucault, estão presentes os elementos do saber e do poder. O saber é aquele enunciado, só que um enunciado que gera efeitos na prática. É um enunciado que é performativo, é um enunciado que também é uma prática. Então, quando se enuncia algo a alguém, esse alguém não fica alheio a que foi dito. De alguma maneira, isso vai impactar nesse sujeito e isso vai gerar um movimento interno, vai gerar um comportamento, vai gerar uma conduta, vai gerar um pensamento. Então, todo enunciado, ele produz algo na realidade, ele produz algo sobre alguém. E como o mundo é composto de discursos, de saberes, estamos expostos a saberes o tempo todo, esses saberes, no decorrer da nossa existência, vai formando quem somos. Ou, dizendo em termos de Michel Foucault, vai nos tornando assujeitados, vai moldando quem nós somos, vai dando as diretrizes de como viveremos a nossa própria vida. Outra questão que pode surgir na cabeça de vocês, mas será então que eu não tenho vontade, Mas será então que eu não tenho liberdade de ser quem sou? Para o Foucault, a ideia de liberdade é uma ideia muito rarefeita, muito precária, muito relativa. Porque por mais que nós tenhamos uma sensação de que somos livres para ser quem somos, na verdade, se a gente for fazer uma análise mais profunda, nós perceberemos que nós decidimos muito pouco por conta própria. Tem um sociólogo, filósofo francês, além do Foucault, chamado Deleuze, que ele tem uma frase que é muito interessante. Ele diz o seguinte: é muito difícil pensar por conta própria, ou é muito difícil pensar em nome próprio. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós agimos, nos comportamos, pensamos, muitas vezes até mesmo sentimos, não porque nós queremos isso, mas porque nós fomos condicionados a isso. Então, se eu me visto de uma maneira, se eu, por exemplo, como carne de boi e não como carne de barata,
Não é porque eu nasci gostando de carne de boi e não nasci gostando de carne de barata. É uma questão cultural. É uma questão de relações de poder, usando uma terminologia Foucaultiana. Então, percebam, e aí eu retomo uma metáfora que eu fiz na videoaula anterior. Na perspectiva Foucaultiana, ela é muito parecida, ela pode ser traduzida, né, desculpa, na seguinte metáfora. É como se o indivíduo fosse uma folha em branco, e essa folha em branco, à medida que ela vai interagindo com outras pessoas na sociedade, à medida que ele vai se deparando com relações de saberes, poderes diferentes, entre namorados, entre amigos, entre pais e filhos, no ambiente de trabalho, enfim, nas diversas esferas da vida, no ambiente educacional, aquilo aos poucos vai me condicionando, aquilo aos poucos vai me assujeitando, ao ponto de fazer com que eu me torne quem sou, né? Então, até também retomando um outro exemplo, é, que eu disse para vocês na outra videoaula, então eu, né, Gil Ricardo, como homem. Então eu, como homem, não posso decidir com autonomia o que eu vou vestir. Eu não posso vestir, por exemplo, uma saia, um salto alto, né, passar um batom. Eu até posso fazer isso. Porém, se eu fizer isso, eu vou estar violando uma expectativa de comportamento acerca das ideias de uma masculinidade, de um ser homem, e eu vou sofrer sanções por isso, seja de um deboche, seja de um xingamento, seja de uma piadinha, até situações mais graves, como, por exemplo, sofrer um crime de homofobia, uma violência física, né, ser assassinado. Então, percebam como, por mais que a gente não perceba, né, ao olho nu, essas relações de poder, de saber poder, condicionam a nossa vida em sociedade, em última instância. E aí, só fechando, né, o que eu disse, o que a gente trabalhou na nossa videoaula, nessa primeira videoaula, né, na anterior, relembrar com vocês a ideia de nossos objetivos específicos. Eu disse que o objetivo geral era entender essa relação Estado-sociedade. Nossos objetivos específicos são três. Quais são eles? Primeiro, né, entender como se dão os saberes, poderes em um determinado contexto histórico. Dois, entender como a partir desses saberes, poderes, nós vamos formando técnicas de governo, e aí a ideia de governo, primeiro, está ligado a gerenciamento de pessoas. Então, governar é governar pessoas, grupos, coletividades. E dois, quando eu falo em governo, eu estou me referindo a uma profissionalização, né? A uma sistematização, a um planejamento prévio de técnicas, de procedimentos, de racionalidades. Para quê? Para condicionar de uma maneira específica a subjetividade, o comportamento, os pensamentos, os sentimentos das pessoas. Pode parecer um pouco abstrato, mas eu acredito que a partir da videoaula de hoje, vocês consigam dar uma concretividade maior quando nós começarmos a trabalhar essas técnicas de governo que eu tanto menciono para vocês. Então, entender os saberes poderes, entender como, num contexto histórico específico, se estruturam técnicas de governo, né, racionalidades, formas, né, estruturadas, sistematizadas de formar sujeitos e, por fim, entender que tipo de sujeito busca se formar a partir das técnicas de governo. Nós vamos trabalhar três momentos históricos específicos. Nós vamos trabalhar aí, basicamente, o início da era cristã, Idade Média. A gente vai estudar o poder pastoral, que é as técnicas de governo ligadas à igreja. Na Idade Moderna, a gente estuda as técnicas de governo ligadas ao Estado, e na Idade Contemporânea, com as evoluções burguesas, com a ascensão do liberalismo, nós estudamos as técnicas de governo ligadas às práticas econômicas ou às práticas de mercado. Então, a gente vai ter três grandes momentos históricos que nós vamos trabalhar. E como eu acabei de dizer, a gente começa, né, essa análise, né, histórica e sociológica das técnicas de governo, das formação de subjetividades, etc., a partir da história da igreja. E aí,
não faremos, né, uma análise histórica da igreja tradicional. Nós trabalharemos sempre na ótica do saber-poder. E, portanto, nós vamos fazer uma reconstrução da igreja, né, da história da igreja, a partir de um conceito. Que conceito é esse? A ideia de poder pastoral, né? Ou, como o Foucault gosta também de chamar no livro, de governo das almas, né? De poder pastoral das almas, governo das almas ou poder pastoral, entendam como conceitos sinônimos. Antes de passar para a definição de poder pastoral, só algumas notas metodológicas. Eu estou trabalhando com o livro Segurança, Território e População, de Michel Foucault, e nós estamos trabalhando com a aula do dia 8 de fevereiro de 1978. Lembrando que o livro não é bem um livro, né? São transcrições das aulas que Foucault deu no ano de 1978. E por isso que cada capítulo não é nomeado como capítulo, mas é nomeado pelo dia específico em que a aula foi proferida. E no caso, o assunto que nós vamos trabalhar, começamos a trabalhar na aula de hoje, vocês vão encontrar na aula do dia 8 de fevereiro de 1978. Pois bem, sem mais delongas, então passemos para essa análise histórico-sociológica das técnicas de governo. E nós começaremos, portanto, com o poder pastoral, com as técnicas de governo no interior da igreja, sendo mais específico, né, dentro da igreja católica. Pois bem, gente, então, o que é o poder pastoral? Qual que é a definição desse poder e ao qual vai gerar toda essa estruturação de técnicas de governo específicas a esse momento histórico? Pois bem, quando nós falamos em poder pastoral, eu estou me referindo a uma técnica de poder em que se busca fazer com que uma relação entre dois ou mais indivíduos funcione na mesma lógica que ocorre entre o pastor, ser humano, e uma ovelha animal. Repito, qual que é a definição de poder pastoral, o início de toda a nossa análise? É uma técnica ou um conjunto de técnicas de poder, de técnicas de governo, que tem como objetivo fazer com que uma relação entre dois ou mais seres humanos funcione na mesma lógica da que ocorre entre um pastor ser humano e a ovelha animal. É como se, na relação entre humanos, que é estruturada pelo poder pastoral, um ocupasse o lugar do pastor, o outro ocupasse o lugar da ovelha. Simbolicamente, claro. Por que eu preciso construir ou ressignificar essa relação nos moldes da que ocorre entre pastor e ovelha? Porque se nós analisarmos na relação com a ovelha animal, mesmo de fato, a gente percebe o quê? Que o pastor ele tem um total controle sobre a existência da ovelha. Então ele consegue comandar quando a ovelha ela vai comer, quando ela vai dormir, quando ela vai passear no pasto, aonde que ela vai passear no pasto, quando ela vai beber água, quando ela vai procriar. Então percebam que o pastor tem um controle total sobre as mais diversas etapas da existência da ovelha animal. E no mesmo sentido, a ovelha animal, ela depende da figura do pastor para continuar existindo. Ou ela não tem um poder, ela não tem um domínio sobre a própria existência, porque essa existência está sob o controle do pastor. A ideia é exatamente, perceba, a partir do poder pastoral, instituir um modelo, uma configuração tal de relações de poder. Uma relação, repito, que se dá nos moldes pastor e ovelha, porém envolvendo somente seres humanos. Então, um tem um controle total, e aí nesse caso seriam os membros da igreja, e do outro lado você tem indivíduos que não por não serem, né, dos cargos eclesiásticos da igreja, serem meros fiéis, que esses indivíduos então se submetessem aos interesses daqueles membros representantes da igreja, do segmento religioso. O poder pastoral, ele vai
vai existir durante milênios. Então, se você pega os grandes impérios da antiguidade, vai dizer Michel Foucault, você já tinha a presença do poder pastoral, e você vai ter a chegada do poder pastoral no Ocidente por volta do século II, século III depois de Cristo. E quem que vai ser aí, digamos assim, a instituição guardiã desse poder pastoral? Vai ser a Igreja Católica. Não que o poder pastoral surgiu com a Igreja Católica, porém, a Igreja Católica, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas a Igreja Católica vai ter um papel fundamental no processo de estruturar, de sistematizar, de institucionalizar esse poder pastoral, ok? Mas ele não começa com a Igreja Católica. Ele vem aí já de milênios anteriores, séculos anteriores, já no início da Antiguidade você já tinha aí uma configuração de poder pastoral. Feita a definição e feito esse marco temporal, eu gostaria de apresentar para vocês, assim, no primeiro momento, 3 características que seriam características fundamentais do poder pastoral. Seja ele nessa dimensão oriental, mais antiga, milenar, seja na configuração de poder pastoral que surge posteriormente com a Igreja Católica por volta do século II, século III depois de Cristo. Entre essas características, eu gostaria de elencar 3 para vocês, que são muito importantes para a gente. Primeira delas, a ideia de que um poder pastoral, ele incide sobre uma multiplicidade de pessoas, sobre um coletivo de pessoas em deslocamento. O que eu quero dizer com isso, né? E aí imaginem, quando eu falo isso, imaginem na cabeça de vocês um pastor deslocando, né, todo um rebanho de ovelhas de um ponto A para um ponto B, ou do ponto B para o ponto C. Qual que é a ideia que está imanente a esse processo? Que a ideia aqui, percebam, se a gente pensa, né, fazendo uma transposição para a questão do humano, é como se o pastor ele tivesse essa responsabilidade, ou o poder pastoral tivesse essa responsabilidade de tirar um indivíduo de um lugar e deslocá-lo para um outro lugar. Esse outro lugar ele pode ser um lugar de melhoria, de transformação social, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento intelectual. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a questão da escola, né? A questão da escola é um professor que aí poderia ser assemelhado ao pastor e os alunos assemelhados ao rebanho. Então, existe um deslocamento, né? O aluno que chega no lugar de uma situação de ignorância até ele chegar a um ponto de esclarecimento. E o pastor seria esse condutor, o professor seria o condutor desse processo, para que ele saia de um lugar, repito, de ignorância para um lugar de ascensão, de esclarecimento, de acúmulo de conhecimento e por aí vai. Então a ideia essa primeira característica, né, de um poder que incide sobre uma multiplicidade de deslocamento, ele quer transmitir essa ideia de que o indivíduo que sai de um lugar de impureza, de um lugar de pecado, de um lugar de ignorância, com o auxílio do pastor, ele vai chegar num lugar de inteligência, ele vai chegar num lugar de enriquecimento, ele vai chegar num lugar de não pecado, ou de salvação, ou de perdão dos pecados, e por aí vai. Então, essa ideia de deslocamento pressupõe uma ideia de transformação, de melhoria, de evolução. E a ideia, pelo menos assim, formal desse poder pastoral, o discurso explícito desse poder pastoral, é exatamente essa ideia de evolução, de desenvolvimento, de transformação. Essa seria uma primeira característica fundamental do poder pastoral, né? Um poder que transforma. E, em última instância, voltando à ideia de saber poder sujeito, é transformar a pessoa, né? É fazer com que esse sujeito tenha uma modificação da sua subjetividade. Um segundo ponto, né, que eu queria falar para vocês, né, é a ideia de um poder benfazejo, ou seja, o poder pastoral tem como seu discurso explícito, até mesmo como uma forma de convencer um ser humano se colocar no lugar de ovelha, e aí abre um parênteses, né, que é um questionamento importante. Se eu vou abrir mão da minha autonomia, da minha independência,
individual para me submeter às mãos de um pastor, eu vou fazer isso com qual motivação, né? Eu vou fazer isso com qual propósito? Tem que ter uma contrapartida. E essa contrapartida seria, então, o que nós chamamos de poder benfazejo, aqui, segundo a característica fundamental do poder pastoral, que é exatamente essa ideia de que é um poder que vai, uma vez o indivíduo se submetendo a ele, vai gerar o bem para esse indivíduo. E esse bem ele pode se manifestar de inúmeras formas. Ele pode se dar, por exemplo, com obtenção de riquezas. Ele pode se dar, por exemplo, porque a partir do poder pastoral, essa ovelha vai se empoderar de tal maneira que vai conseguir vencer os seus inimigos, né? Se a gente pensa numa lógica social, vencer também pode significar converter mais pessoas e aumentar o próprio rebanho, né? E diminuir o rebanho inimigo. Então percebam que a gente tem várias formas e várias nuances aí de fazer um bem. E a ideia, mas o argumento principal que faz com que as pessoas se submetam, né, e aceitem se adentrarem a essa teia de relações de saber-poder, está ligado, portanto, à ideia desse poder que faz o bem pelo bem. Né? Que uma vez estando num rebanho tal, você vai ter o pastor, você vai ter uma estrutura de poder que vai estar fazendo o bem para você e combatendo aquilo que possa, porventura, te fazer mal. Essa seria, então, uma segunda característica fundamental. E a terceira característica fundamental do poder pastoral seria a ideia de ser um poder, ao mesmo tempo, totalizante, ao mesmo tempo, individualizante. Então, é uma estrutura de poder que, ao mesmo tempo que vai trabalhar o rebanho enquanto rebanho, precisa também trabalhar cada uma das ovelhas individualmente, né? Então, e a gente vai falar isso um pouco mais para frente, uma outra videoaula. Então, ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, situações em que você vai lidar com toda uma coletividade, enquanto coletividade, você tem também circunstâncias, como, por exemplo, no caso da igreja, né? No momento da confissão, em que o indivíduo ele é conhecido na sua singularidade, ele é conhecido na sua minúcia, né? Nos seus pormenores, até para que o coletivo não abafe as instâncias e as singularidades de cada um. Vocês podem se perguntar, mas por que esse poder ele tem que ser individualizante e totalizante? Por uma razão muito simples, vai dizer Foucault, por uma necessidade de vigilância e de controle. Então, se eu conheço o todo, mas eu conheço também a singularidade, os mecanismos, né, ou as técnicas de governo, elas vão ser muito mais efetivas na produção de subjetividades, na docilização dos corpos, né, no condicionamento, na manipulação de comportamentos. Então, eu preciso conhecer o todo, mas também preciso conhecer a singularidade, porque isso diminui as possibilidades de insurreição, de questionamento, né, de resistência a uma estrutura de poder que está aí tentando se impor. Então, são essas as três primeiras características, né, que vão ser comuns não somente ao poder pastoral do Oriente, mas também ao poder pastoral do Ocidente. Como eu disse há pouco para vocês, né? A gente vai ter aí o poder pastoral como um fenômeno milenar, que vai aparecer em vários impérios no decorrer da história da antiguidade. Porém, a Igreja Católica vai ter um papel fundamental nesse processo, né? Por quê? Por que ela vai ter um papel fundamental nesse processo? E aí eu já trago aqui também mais algumas razões, que são características aí específicas do poder pastoral do Ocidente. Eu disse há pouco características gerais. Agora eu digo características específicas do poder pastoral do Ocidente, que são três também. Então, a primeira delas, né, é o fato do poder pastoral, ele na Igreja Católica não ser um poder pastoral difuso, pouco técnico, pouco sistemático, muito pelo contrário. Então, a Igreja Católica ela vai sistematizar, ela vai planejar, ela vai estruturar essas técnicas de governo para exatamente formar essa subjetividade ovelha, docilizada, subordinada e etc. A gente também vai ter o processo de institucionalização, ou seja,
Se o poder pastoral era algo que estava em vários lugares, ele vai estar ali agora centralizado no interior da igreja católica, dentro das instituições da igreja católica, então ela vai, digamos assim, especializar esse saber, no sentido de ser a única detentora desse saber. Então a gente tem uma, repito, institucionalização desse saber do poder pastoral. A gente também vai ter, né, a ideia de que com a institucionalização, a sistematização, uma defesa de que o poder pastoral, a lógica, né, pastor e ovelha, é a relação mais importante do contexto social. E aqui, para explicar bem esse segundo ponto, né, da relação pastor-ovelha como sendo a relação mais importante, eu retomo algumas aulas que tivemos lá no início do curso, quando a gente trabalhou as formas, né, do poder político no decorrer da história. E eu expliquei para vocês, da passagem da Antiguidade para a Idade Média, de que a Igreja Católica ela ganhou muita força no primeiro momento. Por quê? Porque ela foi incorporando grupos sociais que eram excluídos das religiões politeístas típicas da Antiguidade. E essa Igreja Católica, com a passagem para a Idade Média, ela ganha uma hegemonia e uma predominância enorme, né? Então, o que vai acontecer? O pensamento religioso, né? A ideologia religiosa, ela ganha uma hegemonia na sociedade. Então, esse contexto faz com que ela possa defender, primeiramente, essa relação religiosa, pastor-ovelha, como a mais importante, como a principal e como a superior a todas as outras. Então, se nas religiões, na antiguidade, em que você tinha um Estado teocrático, no sentido de que política e religião se confundiam, e aí estavam no mesmo patamar uma relação política, uma relação religiosa, como também já estudamos quando a gente viu a ascensão do cristianismo. O que a gente viu? A gente viu que com a Igreja Católica houve uma separação de igreja e Estado. Por mais que tivesse uma relação próxima, não se distinguia, não se confundia. Então a gente tem uma separação dessas duas instituições, poder político e poder religioso. E mais, com o poder pastoral, o que você vai ter? Uma hierarquização. O poder religioso vai ser considerado como mais importante do que o poder político. E isso vai fazer, portanto, com que defenda-se que a relação pastoral ela seja mais importante do que a relação, por exemplo, entre rei e súditos. O rei deve se submeter ao interesse do pastor, ou dizendo de uma outra maneira, né? O rei também deve se ver como uma ovelha. E aí, de novo, a gente retoma lições que nós já vimos aí em aulas presenciais anteriores a essa videoaula. Recapitulando até aqui, construí a definição para vocês de poder pastoral. Depois eu falei de características gerais do poder benfazejo, de um poder sob deslocamento, não é mesmo? Sobre um poder que é individualizante e totalizante. E agora eu estou trabalhando com vocês as características específicas do poder pastoral, uma vez sistematizado pela Igreja Católica, sendo que essa é uma das primeiras características. Sistematização, institucionalização. Segundo fato, a ideia de poder pastoral ser considerado como uma relação de poder mais importante. E terceira característica, que seria o fato de que o poder pastoral, para ele atuar e ser exitoso, né, nos seus objetivos, nas suas propostas, a ideia é de que esse poder pastoral ele não incidisse somente na esfera religiosa, mas que ele incidisse em todas as esferas da existência do ser humano, agora ovelha. Seja, por exemplo, no campo da vida, no campo das relações, no campo da questão da gestão dos bens particulares, né? E por aí vai. Então, essa terceira característica, né, que eu digo para vocês, é a ideia de que esse poder pastoral ele não se restringe ao âmbito religioso, mas ele começa pelo âmbito religioso e incide em todas as esferas da vida, seja do campo da relação do indivíduo com ele mesmo, na relação com outros seres humanos, da relação com o patrimônio e etc. Em última instância, né, domina todas as dimensões e todas as instâncias da existência humana.
Essa é a intenção e essa vai ser aí uma proposta, né? Um objetivo a ser alcançado por meio das técnicas do poder pastoral. Dito isso, a gente passa aí para a segunda parte da videoaula, que tem como objetivo entender a dinâmica de funcionamento do poder pastoral. Então percebam que nesse primeiro momento eu apresentei para vocês alguns aspectos que são, digamos assim, introdutórios, né? Características principais, definição, objetivo do poder pastoral, quem exerce esse poder pastoral. Agora, nós vamos trabalhar a dinâmica de funcionamento, ou seja, como que eu coloco isso em prática, ou como que a igreja colocou esse objetivo do poder pastoral, fazer com que a relação entre ser humano funcione a mesma lógica da relação pastor e ovelha. Como que eu coloco isso na prática? Como que eu estruturo isso? Como que eu materializo isso? É isso que a gente vai tentar responder na segunda parte desse vídeo. O que eu chamo a atenção para vocês é que a gente começa a responder essa pergunta nessa videoaula e termina na próxima videoaula. Para quem quiser acompanhar no texto, agora a gente já está saindo da aula do dia 8 e a gente passa então para a aula do dia 22 de fevereiro de 1978. Nessa aula do dia 22 de fevereiro de 1978, o Michel Foucault ele vai dizer o seguinte, que para uma técnica de governo acontecer, para que seja possível o condicionamento de subjetividades e de condutas de um indivíduo, de uma coletividade, não importa, é necessário ter 3 elementos. E esses 3 elementos, que a gente vai ver que surge aqui a partir dessa estruturação da igreja, porém é algo que perdura até a atualidade, né? Então, essa ideia da técnica de governo, a gente está estudando aqui a igreja, mas ela não se finda na igreja, né? A igreja, ela deixou um legado que acompanha a dinâmica social até a atualidade. E para que seja possível ser exercida uma técnica de governo, seja ela lá no passado com a igreja, né, ou até hoje, mas quando a gente está estudando esse momento histórico do poder pastoral, mas até a atualidade, é necessário ter 3 elementos. Que elementos são esses? Salvação, lei e verdade. Então, nesse tópico de dinâmica de funcionamento, a gente vai estudar cada um desses 3 pontos isoladamente. Salvação, lei e verdade. Nesse primeiro vídeo, nós trabalharemos esse primeiro ponto, que é o ponto da salvação, que é o primeiro eixo das técnicas de governo ou que viabilizam, né, que tornam possível a concretização das técnicas de governo. E no que consiste a salvação? A salvação, gente, está ligado à condução do pastor das ovelhas, né? A condução das ovelhas pelo pastor para alcançar a salvação. No caso, a salvação dentro desse contexto, né, de uma racionalidade religiosa, está ligada à salvação após a morte, de poder ir para o céu, de encontrar o descanso, né, de encontrar a paz tão almejada, tão desejada. É uma salvação pós-mortem, né? Essa salvação do paraíso, de chegar ao céu e etc. Então, a ideia é de que a salvação seria esse fim último a ser alcançado a partir das técnicas de governo, né? Eu disse há pouco que o poder atua sobre uma multiplicidade de deslocamento. Esse deslocamento busca chegar aonde? Agora, dando um nome mais técnico, esse lugar em que se busca com o deslocamento encontrar seria o lugar da salvação. É esse fim último, né? Essa meta final que busca ser alcançada a partir dessa dinâmica de poder, enfim, de todo um processo que a gente vai discutindo aí no decorrer das próximas videoaulas. Então percebam que a salvação está ligada a isso. Essa ideia de alcançar um fim último, né? De um lugar final a ser alcançado, de um mérito final ou de uma recompensa final a ser obtida.
Pensando na ótica do poder, por que a questão da salvação é importante para que seja viável uma técnica de governo? Porque a salvação seria essa contrapartida para eu me submeter a uma técnica de poder, né? Eu não me submeteria a uma estrutura de dominação se eu não tivesse um objetivo a ser alcançado. E esse objetivo a gente nomeia como salvação. Percebam, repito, mesmo fora do ambiente religioso, essa ideia de salvação, ela está presente. Então, se nós pensarmos hoje a dinâmica contemporânea das sociedades neoliberais do século XXI, aonde está a salvação? A salvação ela está no ganho de dinheiro, no ganho de riqueza, ou na produção de uma riqueza, não é isso? Então, por que as pessoas trabalham? Por que as pessoas, né, em grande medida, estudam, dedicam grande tempo a uma atividade produtiva? As pessoas se submetem a essa atividade produtiva muitas vezes exaustiva, desgastante, né, cansativa, não porque simplesmente gostam, mas porque existe uma promessa de que ao final de um percurso eu vou encontrar uma recompensa, eu vou chegar numa salvação. E que salvação é essa? A riqueza, né? Só dando um exemplo disso, eu lembro que há muitos anos atrás eu fiz um cursinho pré-vestibular, pré-vestibular não, desculpa, cursinho para concurso, e aí eu tinha uma aula de informática. E nessa aula de informática, o meu professor, eu lembro que ele dava aula numa parte do quadro, e na outra parte do quadro ele ficava projetando, por meio de um retroprojetor, imagens, né? Tipo assim, de mansões, de carros muito caros, de praias paradisíacas. E aí, quando ele percebia que a turma estava cansada, o que ele dizia? Olha, gente, não cansa não. Porque se vocês passarem num concurso, olha o que vocês vão ter. Olha essa casa que vocês vão ter, olha esse carro que vocês vão ter. Então, olha aí como está estruturada a ideia de salvação. Eu me submeto a uma dinâmica de poder, de estar na sala de aula, assistindo, estudando, fazendo exercícios, fazendo simulado de provas, etc., para alcançar uma recompensa. Eu me submeto a isso porque eu acredito que ao final do processo eu vou ter uma recompensa. E é exatamente essa recompensa que me amarra a uma estrutura de poder. E aí é de novo essa ideia de pensar numa perspectiva mais abrangente de salvação. No caso da igreja, está ligado a essa salvação extraterrena, né, pós-morte. No caso do liberalismo, do capitalismo, está ligado a essa ideia de riqueza num contexto de obtenção de riqueza, não é? Bom, em relação à salvação, e aqui a gente já se encaminha para o final dessa segunda videoaula sobre o pensamento de Michel Foucault, a gente vai ter aí dois pontos importantes. O primeiro deles, né, a ideia de que o pastor ele tem que se preocupar com a salvação de todas as ovelhas, né? Então, o pastor ele não pode se esquivar de guiar todas as ovelhas em direção à salvação. Ele não pode escolher quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. A questão é, se existir uma situação em que há uma ovelha desgarrada, né? Uma ovelha que questiona a estrutura de poder, uma ovelha que não quer seguir todos os comandos, todos os desígnios, né? Todas as imposições colocadas pelo pastor. O que o pastor deve fazer? Tentar salvar essa ovelha desgarrada e colocar todo o rebanho em risco? Ou não? Deveria tomar uma outra atitude? Esse é o paradoxo do pastor, que o Foucault vai mencionar no livro Segurança, Território e População. A resposta é: o pastor deve sempre tentar salvar as suas ovelhas. Porém, se essa ovelha desgarrada resistir e quiser se manter nessa situação de questionamento, de crítica a essa estrutura, né, a esse sistema de comandos determinado pelo pastor, ele deve, então, defender os interesses da maioria e eliminar ou desprezar essa ovelha desgarrada. Mas, tirando essa situação de paradoxo, no geral, a busca, né, de enquadrar esse coletivo nessa cadeia de poder e que dentro dessa cadeia de poder cumpre esse ideal de salvação, isso é algo que tem que ser tentado, tem que ser expandido para o máximo de pessoas possível, né? Ninguém deve escapar ou ser ignorado desse processo.
E o segundo ponto é que essa ideia de quem está sendo salvo ou de quem não está sendo salvo está muito ligado a um sistema de méritos e deméritos, né? É como se fosse algo quase matemático. Então, você é a ovelha, está indo para a salvação, você tem os atos bons e os atos ruins, né? Então, você vai fazendo uma espécie de cálculo. Se você tem mais atos bons e se arrepende dos ruins, você está mais próximo da salvação. Se você faz mais atos ruins e não faz atos bons, você está mais distante da possibilidade de alcançar uma recompensa. Então, o pastor também, ele, de alguma maneira, ele vai fazendo esse cálculo, né? Ele vai fazendo esse cálculo contábil de quem está mais próximo, de quem está menos próximo. Esse ponto ele é importante porque é exatamente o elo de ligação com o próximo eixo das técnicas de governo, que é o eixo da lei, ou o eixo da obediência, seriam aí a mesma coisa. Contudo, para que essa videoaula ela não fique muito grande, eu vou deixar para falar do eixo da lei no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da exposição dessa videoaula, espero que não tenha ficado dúvidas, porém, caso tenha ficado aí alguma questão que não tenha ficado bem compreendida, vocês podem me procurar aí nos fóruns da disciplina que acontece sempre nos horários de aula. E lá eu estarei à disposição de vocês para que possamos não só tirar dúvidas sobre o que foi falado, mas também refletirmos coletivamente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, espero que vocês tenham gostado da videoaula e até a próxima.